Por acaso você sabe o que é Node.js? Você sabe por que que o Node existe? Você sabe como configura um Node na sua máquina para você poder utilizar ele no seu ambiente local de testes? Você sabe quais as limitações que o JavaScript tem, o JavaScript puro tem e que o Node veio para resolver? Se você não sabe algum desses itens, fica nesse vídeo que você vai sair daqui hoje sabendo de tudo isso. Então vamos lá, o que que é o Node.js? O Node nada mais é do que um runtime, é uma espécie de compilador para JavaScript que foi desenvolvido com o motor do Chrome V8 e as características principais dele é que ele utiliza I/O não bloqueante, ou seja, o que isso quer dizer? Que ele executa as funções dele sem bloquear o I/O do sistema. Então, nada mais é do que ele começa a executar suas tarefas, continua fazendo as tarefas do sistema além das que ele está fazendo, e no final ele te retorna como se fosse uma mensagem falando: ó, eu consegui executar o que você me pediu, sem que você paralise todo o processo para que ele fique executando. Então isso é uma característica muito boa dele. Ele utiliza também single thread, mas ele não fica limitado a isso, porque ele tem um sistema de evento de loops que permite que você execute várias threads do Node em tempo real. Ou seja, isso ganha uma escala gigante, diferente de você executar isso no JavaScript puro. Quando você quiser, por exemplo, criar um sistema muito robusto, isso é muito útil. Também não podemos deixar de falar do ecossistema do Node, que é muito rico graças ao NPM, que é o Node Package Manager, que utiliza milhões de pacotes, tem muitos pacotes mesmo, mais de 1 milhão, para o que você quiser fazer, basicamente tem pré-pronto ali para você só baixar, instalar e utilizar. Então isso torna esse runtime muito rico para que você perca tempo com a sua regra de negócio e não fique tão focado em fazer muitas coisas na mão. Porque alguém já resolveu isso no passado, então você basicamente baixa uma biblioteca ali de uma loja, como se fosse uma Play Store ali do seu Android, ou uma Apple Store ali do iOS, que você baixa ali um aplicativo, por exemplo, para resolver suas pendências financeiras, ou para você guardar seu dinheiro no banco. Ele tem libs parecida com esses aplicativos que resolvem problemas que muitas pessoas têm para que você perca tempo com outras coisas. E aí esses pacotes normalmente são grátis, tem alguns que são pagos, mas a maioria que foi feita é open source, é grátis, então isso facilita muito o desenvolvimento com o Node e te ganha uma escala e agilidade muito grande. Então quais são as vantagens de utilizar o Node.js? Você consegue basicamente executar ele no servidor, consegue executar código JavaScript do lado do servidor, você consegue criar scripts robustos com ele, você consegue criar APIs com ele, você consegue criar chatbots, consegue criar sistemas de streaming que lidam com grande quantidade de dados. A gama de possibilidades é infinita, diferente do JavaScript executado pelo lado do browser. Ele também tem um ecossistema muito rico, que é o do NPM, como eu já falei, que você tem pacotes para tudo, basicamente para tudo. E o que não tiver, você ficar livre para criar e contribuir com a comunidade, mas vai por mim. A maioria das coisas que você precisar, alguém já fez e tem um pacote ali pré-pronto. Os casos de uso basicamente do Node.js não se limitam só a isso, mas alguns dos mais famosos são APIs REST, APIs GraphQL, chat de conversação, como tem no Facebook, no Instagram, chatbot para empresas que querem automatizar processos de onboard, aplicativos de streaming como YouTube Live, a Twitch aí um pouco mais famosa, pioneiro nesse ramo, entre outros, Facebook Live, também utilizam Node. Não se limitam só a isso, mas muitas delas usam Node.js para fazer isso. Então, a gama de casos de uso do Node, depois que ele começou a ser rodado também do lado do servidor, se tornou gigantesca. Se você for parar para pensar, o céu é o limite, basicamente. Então, vamos lá, galera. Como que a gente faz para baixar e utilizar o Node.js? Para quem utiliza Windows, é só vir nesse site aqui, nodejs.org.
Logo na primeira página já vai ter aqui a versão para você baixar a latest. Então você pode clicar aqui no botão, ele já vai baixar. Você executa. Só seguir os passos aqui apertando Next para tudo. Escolhe o lugar que vocês querem salvar. Aqui não precisa de mexer. Eu também não mexo. E install. Beleza, ele está instalando aqui o nosso Node.js. Vamos esperar um pouquinho. Beleza, ele terminou de instalar aqui o meu. Aí vocês podem vir no PowerShell ou no CMD de vocês. Vou botar aqui. Ver Node-V. Instalou aqui para minha versão 22.11. Beleza? Eu já tinha aqui, se não me engano, instalado no meu Windows. Só coloquei aqui para facilitar e mostrar para vocês como que é a instalação no Windows. E para quem usa Linux, sistemas baseados em Debian, no caso eu estou usando aqui o Ubuntu, vocês podem instalar aqui utilizando o curl. Eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo. Assim. Beleza, tá baixando. Fechou. Em seguida é só você clicar no Node, tá lá. Ele instalou a última versão aqui do Node, a 23, a latest no caso, né? 23.1.0. E aí, voltando para o Windows, galera, se a gente executar aqui Node-V, a gente tem a versão do Node aqui instalada. Se a gente colocar npm-v, tem esse errinho comum aqui que dá no Windows. Eu tenho um scriptzinho aqui de cola para poder rodar o npm. Depois também vou colar nos comentários, caso vocês tenham esse erro também. Eu só dar um S. E aí eu tento usar npm-v novamente. Beleza? E aí tá funcionando. Galera, eu vou voltar aqui para o terminal do Linux, do WSL, porque eu prefiro usar o Linux para trabalhar, mas podem utilizar e também vai funcionar no PowerShell se vocês estiverem com npm e o Node ok, beleza? Então eu vou criar uma pasta aqui para o nosso projeto de teste, ncadir Node, projeto Node, beleza? cd projeto Node. E aí eu vou dar um npm init -y. Para que eu fiz isso? Para ele criar o nosso package.json. Esse comandinho aqui, code ponto, quem não souber, é um alias, né, para ele executar o nosso VS Code. Tem uma aula aqui para quem não souber como fazer, para você conseguir instalar esse carinha aqui para utilizar, beleza? Então, ele criou aqui nosso package.json padrão, beleza? O que vamos fazer agora? Aí, só para validar se o nosso pacote e o npm está funcionando direitinho, vamos instalar aqui npm install express, só para a gente testar. Ele finalizou. Criou nossa node modules aqui já com as dependências. E no package.json tá aqui. Funciona a nossa dependência do Express. Beleza, funcionando certinho. E agora vamos testar se nosso node está funcionando também. Vou criar um index.js. Opa, tem a vírgula sem querer. Beleza? Só dar um console log aqui. Olá mundo, nosso famoso Olá mundo. E vamos tentar executar esse arquivo.
Aqui eu já estou na nossa pasta raiz do projeto, Node, nome do nosso arquivo. Opa, estou com um probleminha aqui no meu WSL, mas eu executei de novo aqui, agora funcionou. Então ele executou nosso console log, está funcionando o nosso Node, beleza? Então agora, galera, vamos criar um servidor com JavaScript para a gente executar no nosso ambiente local, para vocês começarem a entender as vantagens de utilizar o Node. Vamos criar aqui então um básico. Deixa eu só descer no aqui. Vamos lá, const http, dar um require http. Host, colocar 127.0.0.1. Beleza, um forte, deixar no 3000 mesmo que ele sugeriu aqui, a nossa IAzinha, const server. Beleza, aqui a gente vai dar um http.createServer, ele já está até falando aqui. Vou aproveitar aqui que ele já criou pra gente. Vou dar um create server. Aqui dentro vou dar um status code 200. Um res.setReader. Content type. Tá já autocompletando tudo aqui pra gente. Nós vamos escrever para não esquecer. Text. Beleza, para setar nosso header. E embaixo a gente pode dar um res.end, que é para ele dar a nossa mensagem do lamento. Fechou. E mais embaixo a gente pode colocar o nosso listing passando porta e host. Em seguida, uma arrow function. Ou uma função. Eu acho que escrevi errado. Fechou, galera? E aqui então eu vou colocar console.log servidor está de pé na porta. Beleza? Para nosso terminal e vamos fazer nosso primeiro teste. Então, node server.js. O servidor está de pé na porta 3000. Então vamos testar ele aqui. Host 3000. Olha lá, olá mundo. Ele quebrou o nosso char set aqui. Não tem problema. Mas para vocês entenderem como é que a gente pode começar a utilizar aí. Então vamos voltar aqui para o nosso código para explicar um pouquinho do que a gente fez aqui. Então basicamente a gente deu um require HTTP e aí ele importa o modo HTTP nativo do Node para a gente criar nosso servidorzinho. Aqui a gente setou qual era o host e a nossa porta que a gente queria utilizar. A gente poderia colocar qualquer uma aqui que estivesse disponível, beleza? Aqui nesse create server ele cria um servidor que responde a todas as requisições que a gente fizer para esse servidor. Aqui embaixo em server listing, basicamente ele faz um servidor, o nosso servidor no caso, escutar na nossa porta 3000. Mas como eu falei, a gente pode passar a porta que a gente quiser. Pode passar 4000, 5000, qualquer uma que você quiser e tiver disponível, você pode passar ali. Beleza? O restante aqui eu coloquei para ele retornar um status code 200. Eu poderia colocar o status code que eu quiser aqui, 404 de not found, por exemplo. Aqui eu setei um header, que é do nosso text plain ali, que é um texto que ele vai voltar. E no final respondi a nossa mensagem para a tela, que é o nosso olá mundo ali em texto. Beleza? Então basicamente é isso que nosso script está fazendo. Criamos um servidor básico aí com Node.js. Aí vocês podem me perguntar, Lincoln,
precisa de executar tudo isso para criar um servidorzinho básico? Não, a gente já tem algumas bibliotecas que fazem isso. Então vamos utilizar uma famosa aqui, que a gente já baixou ela, que é o Express. Então vou criar aqui um novo server underline express.js. Beleza? Aí aqui a gente vai dar um const express require express const app instanciando o express, né? Beleza? E const port. Vou colocar na porta 3001 aqui. Beleza? Aqui a gente pode dar um app.get. Quero na raiz mesmo. E em seguida eu passo uma função de autocompletou e eu dou um res.send aqui. E já está autocompletando olá mundo, beleza? E aqui embaixo a gente coloca o nosso listing. Passa a porta e passa a nossa função, beleza? E aqui embaixo eu vou dar só um console log. Não precisa de ter isso aqui, eu coloco só para a gente ter uma mensagem ali de que o nosso servidor está funcionando. O servidor está de pé na porta e vai mostrar a porta aqui. Beleza? Eu vou criar um novo terminalzinho aqui. Então, Node Server Line Express JS. Esse é um bugzinho que tem aqui no terminal. Então, localhost 3001. Tá lá nosso servidorzinho com o nosso Express. E aí vocês podem ver que ele tem menos linhas e é um pouquinho mais simples de entender do que o server.js, mas esse aqui começa a ficar mais simples para você, por exemplo, criar outras rotas. Eu poderia aqui, por exemplo, criar barra, sei lá, cadastro. E aqui digite seus dados para cadastro. E aí poderia criar um formulário aqui, talvez. Então, se eu vier aqui, colocar barra cadastro, eu já tenho uma rota simples aqui. Lá no server já não é tão simples assim de fazer, tem outras formas de fazer. No nativo ali do HTTP do Node.js, beleza? Então essa é uma libzinha de muitas que tem aí do Node que a gente pode utilizar, que facilita muito o nosso dia a dia para não ter que ficar fazendo as coisas na mão. Então essa é uma das grandes vantagens aí de usar Node.js e não JavaScript puro. Vamos pegar um outro exemplo aqui agora para a gente trabalhar com arquivos, com Node.js. Então vamos criar aqui um arquivo chamado filesystem.js. E aí vamos importar a nossa bibliotecazinha para lidar com arquivos do sistema. Query fs. Beleza? Então vamos lá. Vamos escrever então num arquivo fs.writefile. Completando tudo aqui, vou tirar isso aqui. E aí eu vou colocar aqui o nome do arquivo que eu quero, então vamos colocar o nosso arquivo node underline arquivo.txt, por exemplo. Aí o segundo parâmetro é a mensagem. Vai começar no servidor. Então é o data. Você pode passar uma string aqui de mensagem. Essa aqui. Olá mundo. Escrevendo no arquivo. E aí, por último, você pode passar uma função de callback para erros. Beleza? Então, vamos lá. Fazer uma validação. Se tiver erro, eu quero que você me dê um console.error com a mensagem erro ao salvar no arquivo. Beleza?
Cara, essa aqui não é a melhor forma de pegar o erro, a gente poderia colocar um throw aqui, mas aqui é só para ficar mais simples e didático. E aí aqui embaixo eu vou criar um outro elemento que é para a gente ler o conteúdo do nosso arquivo. Então, read file. E aí aqui o primeiro parâmetro eu passo o nome do nosso arquivo. Vou copiar aqui. Beleza? Segundo o charset dele. Vou colocar o nosso UTF-8. E o terceiro a gente pode pegar o erro e o conteúdo. Vou criar uma function aqui. Tá? Então eu posso dar um console.log de forma mais simples. Conteúdo do arquivo. Para ler o conteúdo do arquivo. Só uma vírgula. Aqui a gente passa o nosso data, beleza? A gente também pode fazer uma verificação caso ele não consiga ler o nosso arquivo. Então, se tiver erro, ele dá um console log. Vou fazer isso aqui do jeito certo, né? Mas o correto seria aqui. Se tiver erro, throw erro. Beleza? Que ele para a nossa execução e já plota o nosso erro aqui para não continuar executando o nosso arquivo. Nosso script, desculpa. Então vamos lá. Para esses servidores aqui. Node. Qual é o nosso arquivo? File system.js. Então tá lá, ó. O que ele fez aqui então, galera? Ele escreveu dentro, criou um arquivo, né? Não existia esse arquivo ainda. Então, se não tiver, ele já cria e escreve. Então, criamos os arquivos node, txt aqui, arquivo txt, escrevemos olá mundo, escrevendo no arquivo. E aí, em seguida, ele leu o conteúdo do arquivo. Mas se a gente vier aqui no nosso código, a gente tem aqui um arquivo escrito. Criou o nosso arquivo. Então, isso também é uma das coisas que vocês conseguem fazer com o Node. Você não conseguiria fazer isso pelo navegador ali com JavaScript puro. Por quê? Por questões de segurança, o navegador não pode escrever nos arquivos do sistema, beleza? Se tiver alguma forma aí eu desconheço, deve ser bem difícil de fazer, mas até onde eu sei, a gente só consegue fazer isso com o Node para ler os arquivos do sistema. Vamos lá, galera. A gente criou um socket aqui de como se fosse imitando um chatbot, mas um chat na verdade, um chat bem básico. Então criei um HTML aqui normal, importando o nosso arquivo socket.io aqui, beleza? Aqui a gente tem o nosso server, basicamente, que a gente já aprendeu ali logo quando a gente começou. Utilizei aqui o Express para criar, beleza? Aí bem básico, conexão, ele retorna as mensagens aqui no nosso console e é isso. Então vamos lá. Eu estou aqui já na pasta dele, vou executar node server.js, beleza? Nosso navegador a gente pode vir aqui colocar localhost 3000 e aí tá aqui nosso chatzinho. Deixa eu só voltar aqui. Então aqui ele já mostra que um usuário conectou. Se eu pegar aqui, por exemplo, um outro aqui, ó. É melhor colocar em outro navegador, simulando como se fosse uma conversa, beleza? Beleza, temos aqui nossos dois carinhas. Ó, ele mostra quando conectou e quando desconectou. Então vamos lá. Aqui, se eu
Tá. Aí já aparece, tá vendo, pro outro navegador. Ó, tudo bem. Isso como se fosse uma pessoa na outra ponta. Ela escreveu aqui e chegou para outra pessoa também. Então aqui, bem básico, um chat feito ali com, vocês viram, com poucas linhas. A gente criou um chatzinho básico, mas só para vocês verem que é uma coisa bem legal. Para vocês fazerem isso aqui no JavaScript puro, dá um trabalho gigante. Estava tentando montar aqui, mas estava demorando muito, então deixei a versão mais simplificada aí, porque a aula é focada em Node. Então isso é uma das coisas legais, né, que vocês conseguem fazer com o Node.js. Na verdade, eu nem sei se dá para fazer isso aqui com JavaScript puro, porque você precisa de iterar no back-end. Beleza? Galera, agora vamos criar aqui simulando, né, como se fosse uma API, para vocês também entenderem um pouco mais sobre o Node, uma das principais utilizações dele. Então vamos criar aqui um chamado API.js, beleza? Aí aqui a gente vai importar o nosso querido Express. Eu vou deixar o meu botzinho me ajudar aqui para agilizar a aula, beleza? E const app, beleza? Const port. Fechou. Então aqui a gente vai dar um use no Express JSON. Vamos simular aqui um banco de dados, galera. Como se fosse uma tabela de usuários aqui. Sei lá, vou criar aqui. Eu criou um. Para 4 usuários. Beleza, estamos aqui nossos 4 usuários. Joaquim, Maria, José e Carlos. Vamos criar nossa rota aqui, então vai ser a nossa rota principal, barra. Vamos criar aqui barra usuário, né? Tá legal que ele sugeriu aqui já pra gente. O nosso hack é básico ali que a gente já aprendeu. Aqui passando um res.json para ele retornar esses usuários. Fechou? Então vamos colocar aqui já nosso listing, só para a gente já ver funcionando. Então, ponto listing, ação na porta, e o console aqui retornando o servidor. Vou botar aqui um nível e vamos executar o nosso api.js. Beleza? Então temos aqui o nosso review, vamos atualizar. Não temos nada na rota principal, mas temos uma rota chamada usuários. Vamos ver se está funcionando. Está lá. Isso aqui é uma bibliotecazinha que eu uso. JSON Viewer, se não me engano o nome dela. Vocês podem pesquisar aí depois. Mas está aqui nossos usuários funcionando. Vamos criar algumas outras rotas aqui juntos. Vamos lá. Vamos criar uma rota aqui embaixo para a gente poder obter um usuário pelo ID, por exemplo. Então vamos pegar aqui .get barra usuários, já deu spoiler aqui, passando aqui 2 pontos ID, ou seja, eu vou esperar um parâmetro ID aqui, que a gente vai passar lá na nossa rota, e aí aqui embaixo o que eu vou fazer? Vou criar uma variável const usuário, por exemplo, e vou usar aqui usuários, que é o nossa tabela ali, a simulação de uma tabela, .find. E aí aqui dentro, vou passar o usuário, beleza, recebe o ID, foi igual ao nosso hack, hack.params.id. Ele vai retornar, terá aqui nesse carinha, escrevi errado, então ele vai fazer o quê? Vai iterar nesse carinha e quando ele encontrar o usuário
com o ID igual ao usuário, igual o ID passado na rota, ele vai retornar para a nossa variável, a nossa const usuário aqui, o nosso usuário especificado, beleza? Aí eu vou colocar aqui, if usuário, if usuário, então ele dá uma resposta ponto JSON, beleza? Respondendo o nosso usuário. Se não, ele vai dar uma resposta status code 404, usuário não encontrado, beleza? Então vamos testar lá o nosso, não sei se está o hot reload, mas vamos para o nosso servidor e executar de novo. Então temos aqui nossa rota principal, e agora a gente tem uma rota aqui, usuários. Vamos testar então o usuário 10, por exemplo, que a gente não tem. Ó, ele retornou o usuário não encontrado. Mas se eu vier aqui digitar o usuário 1, por exemplo, tá lá, ele achou Joaquim. Tá o usuário 2, achou a Maria, retornou a Maria. 3, o Zé. Então a gente está simulando aqui como se fosse um retorno buscando um usuário no banco de dados, e ele está retornando aqui certinho, e quando ele não encontra o usuário, ele retorna uma mensagem de usuário não encontrado para a gente, beleza? Se você estivesse usando alguma ferramenta de API como Postman, de alguma outra, Swagger, você veria aqui que o status code, deixa eu ver, eu acho que a gente até consegue ver aqui. Deixa eu ver como é que a gente consegue. Olha, já está dando aqui, ó, 404. Porque ele não encontrou o usuário 32. Agora se a gente passar o 3, encontrou. Beleza? Então, vamos criar mais uma rota aqui, por exemplo. Deixa eu só abrir o nosso VS Code. Vamos criar mais uma rota aqui para a gente criar um novo usuário. Aí como que ficaria? Posso dar um app.post usuário. Usuários, beleza? Não preciso de passar um path para ele, porque ele já identifica que é um outro tipo de método. Um aqui é get, o outro é post, ele já identifica automaticamente cada um pelo método, beleza? Mesmo que seja a mesma rota. Ele autocompletou que fez uma caquinha aqui. Então a gente vai abrir nossa. E aí vamos fazer o seguinte: vou criar uma const aqui, chamar ela de new user. Aí aqui dentro o que a gente vai fazer? Basicamente, vou passar aqui um ID, usuários.length, mais um. E aqui eu vou passar o nome, recebe o nosso rec.body, a unidade também que ele já completou pra gente. O que ele está fazendo aqui então? Está pegando o tamanho do nosso array e está adicionando mais um, ou seja, ele vai pegar 4 e o próximo usuário então vai ser 5. Então assim nosso código fica escalável para que a gente possa adicionar quantos usuários a gente quiser, beleza? Então, vamos lá. Aqui embaixo então a gente vai dar um usuários.push, passando new user, certinho. Ele já até adicionou pra gente um res.json aqui. Poderia fazer uma tratativa de erro também, mas vamos, para ser mais rápido e didático, deixar assim. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer um teste agora. Ver se a gente vai usar um cara chamado post. Beleza? Vamos criar um novo aqui. A gente tem lá o nosso localhost .3000 barra usuários. Iniciar o servidor, que eu não sei se ele está com hot reload. Não sei se instalou.
Beleza, aqui o get ele tá pegando todos os usuários, agora vamos passar um post para ele. E aí a gente passa um body. Aqui eu escolho o tipo JSON. E aí lembra, ele espera duas coisas lá. O nome. Aí vou passar aqui Lincoln. E idade. Beleza. E post. Beleza, aqui ele tá falando já que ele criou. Vamos ver se é verdade. Vamos dar um get aqui. Tá lá. Ele adicionou Lincoln no nosso array. Beleza? Então é isso, galera. Essa aula aqui. Nesse vídeo aqui eu quis mostrar para vocês um pouquinho do que é o Node.js. Espero ter tirado a dúvida aí de vocês e mostrei um pouquinho também de como que ele é utilizado no dia a dia. Mas assim, ele não se limita só a isso, tá? Tem uma gama gigante de coisas que você consegue fazer com o Node.js, principalmente porque ele roda agora não, né? Já faz anos, mas passou a rodar no server-side, ou seja, no servidor, então a gama de possibilidades é infinita para o que vocês querem fazer aí. Beleza? Espero que eu tenha contribuído aí um pouco com você e até o próximo vídeo.